Olá, meus amigos, com muita alegria que nós nos reencontramos aqui nesse canal para que possamos aproveitar a oportunidade de estudarmos um pouco mais em sua profundidade a doutrina espírita. Agradecemos muito a essa espiritualidade, a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Dr. Herman e toda a sua equipe que nos ampara e nos cuida todos os dias de nossas vidas, a equipe encarnada dessa casa que conduz esse trabalho de amor e do bem, para que nós possamos ter a oportunidade da melhora. Então, com toda a gratidão em nossos corações, pedimos licença para iniciarmos o nosso estudo de hoje. E a direção da casa nos pediu, a direção espiritual e a direção encarnada, para que nós lembrássemos a todos vocês da oportunidade que nós estamos tendo em colaborar com a confecção das cestas básicas que são distribuídas para as famílias dos nossos acolhidos. Então, o número aumentou bastante de pessoas necessitadas e a necessidade também aumentou. Eu sei que as dificuldades de cada um de nós são grandes e são muitas, mas que nós possamos colaborar da forma que for possível para cada um de nós, né, seja na forma de alimentos, seja uma contribuição financeira, mas que dentro das nossas possibilidades, mas que acima de tudo jamais esqueçamos em nossos pensamentos e corações que muitos irmãos estão em muito maior dificuldade do que nós e que cabe a cada um de nós a auxiliá-los a continuar na caminhada que é difícil para todos, mas que com Jesus no leme sempre conseguiremos. Então, que fique aqui o pedido no coração de cada um de vocês e nas nossas redes sociais, nossos canais de WhatsApp também, é possível conseguir as contas e as informações necessárias para as contribuições. O nosso estudo de hoje, ele é do Livro dos Espíritos, é da parte segunda, e a parte segunda trata do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. E é o capítulo 9, né, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E nós vamos falar das questões 459 a 472, aonde trata da influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e atos. E isso é muito importante, porque nós nunca podemos esquecer da nossa essência, do que realmente nós somos. Nós somos espíritos na condição de encarnados aqui, né, nesse plano terreno, nos manifestando através do nosso corpo físico, mas nós somos na essência espíritos. Então, mais cedo ou mais tarde, nós retornaremos ao plano espiritual e estaremos na mesma condição desses nossos irmãos e talvez eles aqui encarnados, né? Esse é o ciclo da vida que nos possibilita que esse intercâmbio aconteça. Então, é importante a gente não diferenciar que eles são espíritos que estão lá e nós estamos aqui, não. Somos todos mergulhados no mesmo oceano, como diz Emmanuel. E para isso, para reforçar essa ideia que é tão importante, que a gente muitas vezes esquece, vamos pensar o seguinte: na questão 456, que é um pouquinho antes, né, desse nosso tema de hoje, Kardec pergunta: os espíritos veem tudo o que nós fazemos? E eles respondem: sim, pois constantemente vos rodeiam. Apesar de invisíveis aos olhos materiais, nem por isso deixam de estar no espaço ao nosso redor. Então, nós estamos cercados o tempo todo de espíritos encarnados, né, nossa humanidade, e também de espíritos desencarnados que estão presentes no nosso convívio. E se eles estão ao nosso redor, é lógico que eles também nos influenciam, porque nós somos seres influenciáveis pelo nosso meio. Vamos parar para pensar, né? O nosso meio social nos influencia, né? O nosso clima determina alguns comportamentos nossos. Nós vivemos num país
quente, então somos um povo receptivo, gostamos de estar nas ruas, nós nos abraçamos, nós nos beijamos, sentimos tanta falta disso agora na pandemia. E os povos mais frios são mais recolhidos e acabam refletindo no comportamento. Então a gente vai vendo, né, que o local onde a gente mora, a cidade onde a gente mora, né, a educação que a gente recebe, a saúde que nós possuímos, tudo isso influencia no nosso comportamento, tudo isso influencia na nossa caminhada. Daí, né, os espíritos dizerem para nós que nós estamos no lugar certo, na hora certa, porque aqui neste momento é importante para nós. E aí, entrando mesmo no nosso estudo, Kardec pergunta aos espíritos: influenciam os espíritos nos nossos pensamentos, palavras e atos? E é claro, né? Muito mais do que imaginais, a ponto de sermos nós quem os conduzimos. Num olhar muito raso, a gente poderia pensar assim, né, num primeiro momento: bom, então, se são eles que muitas vezes nos conduzem, né, se nós somos marionetes dos espíritos, né, isso é uma forma muito confortável para nós de pensar, né, porque isso faz com que nós tiremos toda a responsabilidade sobre nós, né, daquilo que a gente escolhe, daquilo que acontece em nossas vidas. Mas vamos analisar um pouquinho mais, né? Eles também nos mostram que, dependendo das nossas vibrações, das nossas escolhas e principalmente dos nossos pensamentos. Por que o pensamento? Por que eles reforçam tanto essa questão do pensamento? Leiam Leon Denis no Problema do Ser, Destino da Dor, lá na parte final, onde ele traz as potências da alma. E ele fala da importância do pensamento que todos nós possuímos, porque pois tudo se forma no pensamento. Não é na carne, não é na matéria, e sim no pensamento. Tudo acontece originalmente no pensamento. Então, nós atraímos espíritos semelhantes ao nosso pensamento, né? E aí sim, eles vão nos influenciar, seja para o bem ou seja para o mal, né? Criando um laço mais ou menos de influenciação até chegar nas palavras e nos atos. Então, dessa forma é que acontece essa comunicação, essa influenciação. Né? Mas aí a gente pode pensar assim, mas como é que consegue penetrar? Como é que se dá a penetração dos espíritos nos nossos pensamentos? Né? Não é uma penetração física, né? Como a gente entende aqui no nosso mundo material, mas ela acontece por causa da lei da afinidade, da lei vibracional, que é alguma coisa que rege todas as coisas no nosso universo, é uma das condições divinas. Né? Tudo está organizado no universo e tudo funciona através da sintonia. Então, a gente conhece muito aquele ditado: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Pois a gente também já sabe que não é bem assim, na verdade é o inverso: diga-me quem és e eu te direi com quem andas. Porque quem nós somos, quem nós realmente somos na nossa essência, vai determinar aquele que vai andar conosco. Né? Daí a importância que Sócrates já trazia para nós tantos anos antes de Cristo, dizendo: conhece-te a ti mesmo. E isso veio parar no Evangelho. Por quê? Porque é importante e nós ainda temos dificuldade em ir em busca de conhecermos a nós mesmos. O que é conhecer a si mesmo? É saber das nossas possibilidades, das nossas potências, termos domínio sobre aquilo que já nos é conquista nossa, mas consciência sobre aquilo que ainda é dificuldade para nós. Porque se nós não temos consciência, a gente vai levando a vida, né? Deixa a vida me levar. Porque aquilo nos compraz, aquilo nos traz algum tipo de alegria, algum tipo de conforto, mas a gente não entende qual é o processo que acontece ali. Né? Então, diante da nossa conduta, seja ela de natureza mental ou de natureza comportamental, vai se dar a aproximação dos espíritos. Por quê? Pela mesma faixa vibratória. E essa comunicação ela se dá através de ondas psíquicas que a gente não vê,
mas que elas existem. Da mesma forma como as ondas de rádio, quando a gente quer sintonizar, né, um canal numa onda AM, FM numa rádio, AM, FM, canal de esporte, canal disso, daquilo, a gente escolhe qual é a faixa. Então, nós também sintonizamos o pensamento pelas faixas vibratórias, porque nós somos energia, então nós não podemos, sobre forma alguma, esquecer que somos nós que escolhemos o que a gente quer ouvir. Da mesma forma que nós, mediante o nosso padrão vibratório, nós vamos ter diferentes companhias espirituais. Vamos nos lembrar que André Luiz nos descreve mais de uma vez em suas obras, né, como ocorre a penetração dos espíritos no nosso pensamento. E ele nos diz que primeiro vem uma ideia, da ideia começa a pensar, aí a gente começa a pensar nessa ideia, essa ideia fica ali recorrente. Daqui a pouco isso vira um monólogo e daqui a pouco isso já vira um diálogo que vai poder nos levar, no caso de espíritos maus, até ao transtorno e até a obsessões, né? Então, atenção com relação a isso. Mas quando também se tratam de espíritos familiares, amigos, mentores, eles podem nos levar a grandes realizações. Grandes descobertas da ciência aconteceram por conta da ligação espiritual existente entre aquele que pesquisa e aqueles espíritos que querem que a humanidade avance, né? Então, Kardec nos ajuda muito, né? Porque ele nos orienta como que a gente distingue os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos. E como é que a gente faz isso? Né? Se a gente está em dúvida sobre uma determinada questão, a gente ora pedindo inspiração e auxílio, porque a prece ela tem um poder extraordinário, desde que ela saia efetivamente do nosso coração, do nosso desejo sincero, né? Então, toda vez que a gente consegue orar com fervor, essa prece ela chega muito rápido e ela não tem parada, ela vai direto nos espíritos elevados. Então, nenhuma prece fica sem resposta, nenhuma prece que venha do coração fica sem resposta. Então, essa resposta ela virá de que maneira? Ela pode vir por intuição, ela pode vir por um pensamento, mas ela pode vir através de um irmão nosso, né, que nos manda um texto, que nos envia uma palavra amiga, que nos indica um bom filme, e ali pode estar a resposta da nossa dúvida, do nosso pensamento, às vezes até numa música, né? Então, a gente, quanto mais a gente vai conhecendo as nossas qualidades e as nossas dificuldades, mais fácil fica para a gente administrar essas influenciações. E Kardec nos explica também numa nota, na questão 462, que é muito determinante para que a gente possa entender. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios daqueles que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios para a gente conseguir, como nos concedeu de diferenciarmos o dia da noite, porque a gente sabe perfeitamente quando é dia e quando é noite. Mas quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém que assim aconteça. Por que convém que assim aconteça? Vamos imaginar se nós conseguíssemos perceber o que era claramente o que era pensamento nosso e o que é pensamento de sugestão não tão bom, né? Porque isso que é importante, os pensamentos do bem sempre são bem-vindos. Nós não teríamos nenhum esforço da nossa parte em ir em busca do nosso autoconhecimento. Porque nós só avançamos e nós só melhoramos quando nós identificamos em nós as nossas próprias dificuldades, que muitas vezes são muito difíceis de ser identificadas. Identificar o orgulho é difícil, identificar o egoísmo é difícil, identificar as nossas compulsões do mundo é muito difícil. Então, esse processo, esse caminho, ele precisa ser de cada um. Não vai ser o meu marido, não vai ser o meu companheiro, a minha esposa, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, que irá apontar. Eles podem até nos auxiliar e auxiliam, mas
é dentro de nós, porque nós somos espíritos individuais, a nossa caminhada é só nossa. E a gente precisa saber o que a gente precisa melhorar para poder avançar. Então, essa mudança de comportamento, né, ela vai determinar como que a gente vai ser influenciado. Porque se a gente escolhe mudar, se a gente escolhe realmente sermos seres melhores, né, identificando sem nenhum tipo de culpa ou julgamento, nos perdoando aquilo que ainda carregamos dentro de nós como dificuldade, será mais fácil para que a gente possa pedir ajuda de uma forma direta, né? Então, quando a gente aguça a nossa percepção, né, a gente passa do campo do pensamento para o campo das emoções, né? E a gente passa a perceber mais a ambiência dos lugares onde nós frequentamos ou das coisas que nós assistimos. Vamos pensar, a gente chega na casa espírita, a gente teve 2 anos aí afastados, o que a gente sentiu mais falta? Daquela ambiência, né, das pessoas, daquele clima de harmonia que a gente percebe, né? E a gente, da mesma forma, percebe quando a gente entra em algum ambiente conturbado, né? Seja numa festa, seja sem nenhuma crítica à festa, porque a vida é para ser festejada. Mas muitas vezes, né, determinados ambientes estão contaminados, digamos assim, né, pelo excesso da bebida, pelo excesso do uso de substâncias, né, ou pelo excesso da fofoca, que ainda é muito comum da maledicência, né? Muito comum ainda nas nossas rodas sociais. Então a gente já consegue sintonizar e já perceber essas vibrações mais altas ou mais baixas. Então, qual a emoção que a gente quer trazer para as nossas vidas? Como é que a gente quer chegar nos nossos lares? Como é que a gente quer que as nossas casas estejam vibracionalmente, né? E o que mais nós gostaríamos que acontecesse conosco nos momentos de aflição? Porque, vejam aquilo que eu comentei com vocês sobre a prece ser direta, que quando ela sai do coração. Quando nós estamos pedintes que somos, né, numa situação de aflição, nós pedimos, por exemplo, no momento com questões de saúde, a gente recorre ao Dr. Bezerra de Menezes. Quando a gente está com um problema familiar, no lar, na família, com filhos, a gente recorre a Maria de Nazaré. Para todos os outros, a gente corre para o Dr. Herman, né, e sua equipe, e ele fala que a gente vive gritando por ele, mas ele ouve a todos. Por quê? Porque sai direto do nosso coração. Nós somos pedintes, mas que saibamos pedir isso da forma que irá nos fortalecer, né? Então, vamos pensar que o nosso pensamento, ele precisa estar minimamente organizado para que nós possamos pedir, né, a ajuda para a nossa melhora da qualidade do nosso pensamento e, consequentemente, da nossa companhia. Então, vamos observar, a gente tem um tipo de pensamento e aí aquele pensamento é recorrente e aquele pensamento nos traz um certo desconforto, mesmo que a gente tente inúmeras vezes deixar esse pensamento de lado. Não quero mais pensar nisso. Esse não é o melhor método, porque a gente vai continuar pensando. Então, como que a gente faz para poder modificar essa faixa vibratória, sairmos da faixa vibratória? Emmanuel nos diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, nós precisamos criar métodos que nos auxiliem a nossa mudança, porque na verdade o nosso íntimo não quer tanto nos modificar. O nosso íntimo nós já conhecemos, por mais que a gente sofra, a gente acaba ficando naquelas faixas vibratórias mais complicadas. Então, como é que a gente vai mudar a colheita se a gente não modificar o nosso plantio? Então, se eu tenho determinados pensamentos, determinados condicionamentos, a gente precisa
criar novos hábitos na nossa vida, né? O hábito da não reclamação, o hábito da confiança, né? Do pensamento positivo, da alegria natural, para que a gente crie um novo padrão para as nossas vidas, um novo padrão vibratório que vai permitir com que os espíritos iluminados possam se aproximar de nós. Eles sempre estão à nossa volta, mas nós só conseguiríamos criar essa ligação se nós estivermos numa ambiência favorável. Então, canais que estão ocupados com o medo, com a ansiedade, com a aflição, naturalmente eles vão sendo substituídos pela esperança, pela tranquilidade e pela serenidade, né? E quando uma ou outra ideia voltar, porque elas vão voltar, elas ainda fazem parte da nossa vida e elas vão voltar, que é absolutamente normal. Mas se a gente já estiver atento a isso e não tentando disfarçar que não estou pensando nisso ou naquilo, aí sim, eu estou atento. Não, pensamento voltou, a gente adota uma mudança imediata. André Luiz, voltando, né, lá em André Luiz, ele nos diz que a nossa mente é a nossa casa mental, né? E aonde portas e janelas devem sempre ser vigiadas. Então, o que nós vamos deixar entrar? Na questão 466 desse nosso estudo, Kardec pergunta assim aos espíritos: por que permite Deus que espíritos nos incitem ao mal? E a resposta é longa e vocês vão ler depois desse estudo, né? Procurem lá. Mas aqui no meio da resposta, Kardec fala assim, os espíritos respondem a Kardec: a nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Então essa é a missão deles, é muito clara, é sem firulas. Eles dizem, eles estão aqui para nos colocar no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências mais, é que as atrais, ou seja, nós atraímos as influências mais, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-los. Ou seja, nós ainda desejamos praticar o mal, nós ainda nos comprazemos, nós ainda sentimos algum tipo de satisfação com determinadas situações, né? Mesmo sabendo que já não é mais bom fazermos assim, mas a gente ainda tem algum tipo de satisfação. Então, os espíritos do bem estão aqui para nos auxiliar, para nos trazer para o bem, mas a gente precisa identificar aquelas situações onde a gente ainda se compraz com o mal, né? Então, por isso que Jesus nos deu a lição: vigiai e orai, né? Por quê? Vigiai o quê? O nosso pensamento. Não nos foi dito, e eu comentei com vocês lá que Leon Denis diz que é no pensamento que procedem as boas ou as más ações, ou seja, tudo é formado e estruturado no nosso pensamento. Vamos ver um exemplo que é muito fácil e todos nós conhecemos alguém assim, né? Uma pessoa ela pode estar doente, ter o corpo doente, né? Ter doenças, mas ter o pensamento saudável, né? Pensar positivamente, acreditar que aquilo vai passar, que aquilo vai melhorar, ser positivo em relação àquilo. E a gente também pode encontrar uma pessoa saudável, com um corpo físico perfeito e com pensamentos extremamente adoecidos. Então a gente vê que são duas situações absolutamente possíveis e que a gente conhece. Então a prece, ela tem essa importância terapêutica em todos esses casos, em todas essas situações. A conversação com Deus, que tudo nos ouve no silêncio do nosso secreto, né? Onde nós podemos abrir o nosso coração e nós seremos ouvidos, né? No lar, no evangelho do nosso lar, onde a gente harmoniza a nossa casa, porque é aqui que a gente passa a maior parte do tempo. Então, se a gente cria essa fortaleza onde nós passamos a maior parte do tempo, nós ficaremos mais fortalecidos, principalmente durante o sono, onde libertos do corpo, o nosso espírito vai em visita. Aonde nós vamos? Lembre-se que Jesus falou: onde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Se nós sabemos que nós ainda apreciamos determinadas coisas não tão boas,
né? É preciso ter muito cuidado para que o nosso coração, ainda nas sombras, não nos leve em espírito para as sombras. Segundo Divaldo, a prece ela é preventiva e criativa. E ele nos diz mais uma coisa que é muito interessante, esse espírito que ainda está encarnado entre nós, que tem Joana de Ângeles como sua mentora, nos auxiliando também. Então, muita gratidão a esse espírito tão abnegado. E ele diz o seguinte, que um pensamento que nós sempre vamos ter algum tipo de pensamento em desequilíbrio, ainda na nossa faixa vibratória. Tenha, mas não detenha, mas não mantenha. Ou seja, o pensamento vem, mas a gente não precisa reter mais esse pensamento, né? Uma pesquisa americana, e os americanos são ótimos em pesquisa, né? Ele diz que nós pensamos em média 95 mil vezes ao dia. 90 mil pensamentos são lixo mental, total. Os outros 5 mil realmente são os que sobram. Então, que sejam positivos, porque nós pensamos muitas coisas que não nos servem para absolutamente nada, mas que a gente possa pensar sobre o que a gente está pensando, que a gente possa analisar aquilo que vai pelo nosso coração e que jamais a gente esqueça que quando a gente estiver, né, no nosso silêncio, quando nós estivermos na nossa casa espírita, né, ou quando nós sairmos e tivermos que voltar para o mundo, que a gente sempre esteja numa ótima companhia, que a gente sempre esteja na companhia da equipe de Dr. Hermann, né? Que a gente sempre tenha Jesus na nossa mente, que a gente sempre tenha Maria de Nazaré como condutora das nossas ações, né? Que a gente possa realmente, né, pensar no bem, fazer o bem, abraçar o trabalho do bem, para que a gente não esqueça que é através das nossas mãos recheadas de amor que nós conseguiremos a nossa transformação. A casa está voltando lentamente, né, paulatinamente aos trabalhos, às atividades, que nós sejamos os voluntários disponíveis, os servidores de Jesus, né? Nós estivemos afastados esse tempo, mas tivemos a possibilidade desse canal de comunicação, né? Que nós não percamos nunca a esperança de que Jesus é nosso mestre e que nós estamos encaminhada para cima, para o alto, né? Cabe a cada um de nós a busca do nosso interior, a busca do nosso íntimo, a certeza de que nós precisamos nos melhorar, que as nossas companhias que nós damos à associação são também nossos irmãos, porque nós lá já estivemos e talvez ainda influenciemos muitos dos nossos irmãos aqui mesmo na condição de encarnados, muitas vezes não com bons pensamentos. Então que agora, né, a partir desse estudo, que tenhamos a consciência da possibilidade que todos nós temos de fazer o bem para nós e para com o nosso próximo. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja plena em nossos corações e que possamos caminhar na seara do bem, juntos e felizes, sempre em busca da paz. Muita paz a todos.